Quando a gente fala de, como eu estava falando antes, incluir uma mulher no competitivo, a gente tem que pensar como é que vai funcionar o office/house. Ela vai precisar conviver com essas pessoas, ela vai precisar ter um ambiente dela, porque tem demandas diferentes. Né? Você vai precisar ter um ambiente para a jogadora, um ambiente para o jogador, um ambiente comum para os dois. Você vai precisar ter as suas necessidades atendidas, porque você é uma profissional, assim como qualquer outro, e tem demandas específicas. Cada time tem que ter esses atendimentos de demandas específicas. Então, não adianta só, sabe, eu vou colocar aqui uma mulher no meu time e não dar o que é necessário para o rendimento acontecer, sabe? Porque senão acho que anda para frente, mas é engatinhando. A gente precisa preparar um pouco melhor. E assim, vivendo isso tudo que você teve, essas dificuldades, os seus aprendizados também que potencializaram muito sua carreira, como é que você analisa essa sua passagem e o que significou competitivo pra você? A minha passagem ela foi bem rápida, né? Sim. Competitivo, porque assim, eu passei, querendo ou não, 1 ano lá com os moleques, mas ao mesmo tempo eu só tava inscrita durante um split. O primeiro split eu não tava inscrita, eu só tava acompanhando o time do Ult, na metade do split, e na outra metade eu tava acompanhando o time do Academy, porque o contrato do Ult acabou. Eu acabei entrando na Academy, mas eu ainda não tava inscrita, não tava participando dos treinos. No máximo, a gente do Ult ali jogava com o time do Academy. Mas, assim, minha passagem no geral, ela foi bem rápida. E no final do split, do segundo que eu joguei, que foi quando eu, decidi, assim, era tudo que eu queria fazer pra descobrir que eu não quero mais ser pro player. Que antes era meu sonho. Era um sonho ali que eu tava, correndo muito atrás pra conquistar. Aí, quando eu finalmente consegui, eu falei, não é isso que eu quero. A parte de influencer naquela época fez falta. Tá, mas deixa eu tentar entender aqui então. Você descobriu, você decidiu que você não queria por causa dessas condições que a gente tava falando que eram ruins, e por isso... Ruins, tipo assim, não é ruins... Difíceis. Complexas, difíceis e que não atendia as suas demandas. Ou é porque realmente você não queria ser pro player? Tipo assim, se tudo isso fosse consertado, você mesmo assim ainda ia preferir a carreira que você tem hoje, sabe? Foi as dificuldades, assim, você chegou lá e falou, putz, velho, adoraria, mas caralho, que bosta! Ou se não é tipo assim, não, experimentei e realmente, até no mundo perfeito, não é pra mim. Eu acho que se o speech fosse um pouquinho mais fácil pra mim, eu teria com certeza continuado, mas ao mesmo tempo não teria durado muito tempo, porque uma hora ou outra eu ia descobrir que não era aquilo que eu queria da vida. Então, assim... tem males que vêm para o bem. Sim, com certeza. Eu descobri rápido que era aquilo que eu não queria, porque, assim, treinando e tal, eu gostava muito de treinar, de participar das screens, de participar dos treinos. Mas ainda assim eu ficava, tá faltando alguma coisa. Não sei se é exatamente isso que eu queria. Eu imaginava de uma maneira diferente. Então, eu acho que, de qualquer forma, eu iria continuar no caminho que eu estou hoje, não como pro player. Assim, é muito subjetivo isso que eu vou perguntar, mas você falou que você imaginava de jeito diferente. Como? Você consegue? O que é que você imaginava que seria essa vida de pro player? Você consegue colocar em palavras? Pode ser meio bobo que eu vou falar. Mas eu imaginava que seria uma parada muito mais unida como time. Eu entendo pra caralho isso. Sabe? Eu entendo muito. Tipo, eu acho que eu achava que teria menos intriga, menos, assim, picuinha. É o que mais tem. Exatamente. Mas eu acho que... Mas eu achei que seria menos... Porque, eu questionava muito o cenário feminino, por exemplo. Falava, mano, o cenário feminino tem muita briga, tem muita gente, falando pelas costas e tal. Mas o Academy é exatamente a mesma coisa. Eu imaginava que seria diferente. Eu acho que tem muitas coisas aí, mas vamos lá. Primeiro que, óbvio, a idealização existe em qualquer profissão, em qualquer momento. E, especificamente no esporte, eu acho que acontece mais, porque o que a gente vê... E o que a gente acompanha é stream, que a gente vê um por vez ou mais de um ali jogador, e o stage, que é jogo. O jogo fala por si. E a gente vê muita pouca interação de dia a dia. E não sei se você que está assistindo aí não tem essa noção, mas ser profissional de qualquer coisa em esporte de alta performance, inclusive no esporte, é uma vida que não é nenhum mar de rosas. Ser treinador é pior ainda. É coisa de se jogar do prédio tão complicado, mas é a vida. Porque a rotina é horrível, você vai ter que passar, igual você falou, olha o que... É que eles, não sei se o pessoal de casa prestou atenção, você não tinha tempo nem pra respirar no começo. Porque você scrimava, você assistia, scrimava, jogava solo kill. Exatamente. Isso que o Titão passou aqui, eu não sei se vocês lembram, ele falou que o pessoal do Ult achou que fez pouco ainda. Ele falou, pô, que naquela visão deles podiam ter jogado muito mais solo kill, por exemplo. Então, olha como que o competitivo... Não tô falando que tô concordando, mas tô falando que a visão deles era que ainda era pouco.
Então, pra mim, é muito do... Porque pra viver isso, você tem que querer muito, 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 muito. E a recompensa, ela é tão pequena perante o sofrimento que se passa antes pra chegar lá. Então, você tem que realmente viver a coisa porque você gosta muito. E, especificamente no seu caso, ainda tem todos os outros agravantes. Então, além de todos os problemas que já teria pra alguém que quer estar no cenário, você ainda tinha que lidar com esses outros. Mas, é aquela coisa. Tipo, some essa parte, mas aí a gente conseguiu ganhar algo que, até pro impacto de cenário, eu acho que o que você tá fazendo agora é mais impactante pro cenário do que talvez, supostamente, né? Porque são mundos diferentes, universos diferentes. Mas o que você faz hoje em dia pro cenário é tão importante quanto, se não mais, que você faria como jogadora. Pelo menos eu que... representatividade? Sim, do que eu assisto também, né? Porque querendo ou não, eu assisti bastante do Ilha das Lindas agora, né? Que tem eu acho muito engraçado, não, mas maravilhoso. Ilha das Lindas foi um fenômeno. Não, maravilhoso. Eu assisti suas participações, que lógico, eu acredito que devem aumentar por causa do que a gente vai contar já. Não sei em que momento você vai querer falar sobre aquilo, mas ok. É suspense sim, é pra você continuar assistindo. Mas eu vejo isso e eu vejo que isso tem muita importância. Teve o Cebolão também, que você comentou aqui antes com a gente, que foi importante pra você, né? Não, com certeza. O Cebolão ali foi um evento muito foda. Você quer que a gente fale isso agora? A gente pode falar. É que eu sou meio caótico, né? Porque eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão. Vai que ele é o menos caótico. Né, tipo, a gente vai falar do Cebolão, teve até uma pergunta do Superchat sobre o Cebolão, a gente vai fazer todas as perguntas, podem mandar, inclusive, para agradecer ao Juan Novaes, que virou membro aí, estamos juntos, obrigado pelo apoio, mas justamente sobre essa questão de, tipo, você falou que você esperava algo mais unido. Deixa eu só comentar uma frase sobre isso, que essa questão de ambiente de trabalho, seja ela qual for, impacta demais na carreira de várias pessoas. Porque eu mesmo, meu sonho era trabalhar numa agência de publicidade multinacional, quando eu era publicitário. Foi ali, eu pisei numa em São Paulo, era o que eu queria, e o ambiente era tão merda que eu abandonei depois de um ano. Eu falei... E eu acho que poderia ter sido... Minha vida seria diferente se o ambiente fosse maneiro. Mas, assim, esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala disso aqui, que vocês estão vendo, que é esse ambiente de mídia, de exposição, é muito raro, beirando o impossível, do ambiente não ser tóxico. Tá ligado? O Jep, por exemplo, me bate. Porque, assim, existe competitividade o tempo inteiro. Né? A gente tá... Assim, não vamos ser hipócritas aqui, né? No final das contas, todo mundo tá brigando por números, né? Quem vai ser mais relevante, quem vai aparecer mais, quem vai ganhar mais, quem vai conseguir estar nos principais produtos, quem vai ser titular, quem vai ser reserva, quem é que vai aparecer, quem não vai, quem vai fazer um vídeo. Então, esse mundo, ele é assim, e é uma merda. Né? Eu pensava do mesmo jeito que você, quando eu entrei no mundo do casting, eu falei assim, não, vai ser... Tipo, eu tive vários... porradas até eu ir endurecendo e entender que, tipo, não é esse o game que se joga. Né? E realmente eu acho que isso é uma coisa que muita gente deve pensar, principalmente num time. Porque o nome fala, você é um time, tá todo mundo junto. E realmente, no final das contas... é o único. Agora eu acho que você pegou em cheio, que é o que é vendido, né? Mas, Diogo, mas tem que ser vendido. Ô, Diogo, você passou por vários times com várias formações. Já pegou algum time que era um time, assim? Já. Estamos aqui um pelo outro... Todos os que são um time têm resultados incríveis. Independente. Ó, eu vou citar alguns... Eu vou citar exemplos de que eram times e uma outra coisa antes. Shep, você deve ter ouvido isso também, talvez, Jimmy. Mas eu já ouvi tantas vezes de pessoas diferentes. Eu ganhei, mas eu ganhar com as pessoas que estão ao meu redor é tão ruim. Queria ter ganhado com pessoas que eu gosto. Eu já ouvi isso tantas vezes. É muito triste. Você... Imagina, nunca a pessoa vai falar isso em público. Mas chegar pra gente falar isso, um bastidor, que, pô, não gosto de ninguém que eu ganhei. Eu olhei pro lado e falei, tipo, tá, eu ganhei, mas... E um exemplo claro de times que eram times. O primeiro, CNB 2016, que era com Lap Team, Minerva, PBO e WOS. Cara, isso aí era um time que não era pra conseguir os resultados que conseguiu, chegou na final. Não era de verdade. Mas que todo mundo era bem unido do jeito dele, caótico, melhor botando fogo nas pessoas e tal. Mas assim, ainda assim, era unido nesse sentido. E, de certa forma, funcionava. Outro time que com certeza aconteceu isso, o time que eu tava agora, do Rock, que era o 100 gramas de suco. Pô, que os caras ficaram lá em casa. Pô, 100 gramas de suco é ótimo, né? Que nome bom. É maravilhoso, né? Pô, os meninos estão agora, estão indo para outro time, não revelou ainda, mas eram super unidos e as coisas faziam acontecer. Tanto que ganharam o campeonato aqui, Campeonato Nacional do iDrift, em condições horríveis comparativamente com os outros times. Então, pra mim dá muita diferença. Só que é o tipo de coisa que, assim, não tem como você chegar e pegar 5,
Vou fazer isso, Jimmy. No cenário, qualquer cenário. Vamos pegar esses 5 aqui, sejam amigos, sejam um time. Sim, não é tem como. impossível. Tem práticas que ajudam, mas a liga tem que acontecer, né? Nessa questão de ambiente, o que é que você mudaria se você pudesse ter esse poder, sabe? De tipo, vou mudar essa passagem que eu tive, assim. O que é que você acha que poderia mudar para esse ambiente que você achou que seria a parada mais pesada se tornasse mais leve, né? Perda difícil. Não sei o que eu mudaria, não. Uma coisa que vem na cabeça, primeiro, assim. Ah, se eu mudar alguma coisa em si no ambiente, eu não sei. Eu só gostaria de ser um pouco uma pessoa mais aberta. Você? Uma pessoa mais aberta, de tipo, ou mais. Eu sinto que. Eu não sei. Sabe aquela pessoa Mas que, começa uma conversa com alguém? Eu E entendi. chega, tipo, eu não sei. É porque, assim, na minha visão, você tá puxando um problema como se fosse você não ter ido falar com a galera, tá ligado? Só que, sei lá, eu só acho justo você achar isso, mas aqui, como eu falei, o ambiente era o problema, tá ligado? Não era o ambiente do time específico que você tava. Era um ambiente masculino que não acolhe a mulher, por exemplo. E pela segunda vez eu notei isso, que você falou, eu achei que eu não fiz. Só que, tipo, tá ligado? Que não é não era você que tinha que mudar o mundo, sabe? É o mundo que tinha que te aceitar mais. Como um cenário no geral, eu não sei. Eu não sei exatamente o que eu mudaria. Acho que um dos problemas do meu time era que, assim, eu nunca vou culpar a pessoa por isso. Mas era que o nosso coach, antes, o que era head coach, antes ele era assistant coach. Então, assim, do nada ele caiu como head coach de 8 pessoas que tinham que revezar e jogar e tal. E ele tinha muita pouca experiência. E ele não sabia lidar muito bem com tudo. Então, acho que, tipo, se fosse um coach mais experiente, ele saberia unir as duas coisas ali, talvez trabalhar como pessoa. Mas como era um coach muito novo ainda, não tinha experiência, não só como um player, mas, pô, com o primeiro head coach, o primeiro time que ele é head coach, além de ter, tipo, problema entre o time, tá, tipo, eles estavam jogando meio mal, ainda tinha que inserir a menina no time, aí, tipo, muita gente pra revezar e tal, acho que foi muita coisa. Muito trabalho pra pouca gente. Muita coisa nas costas dele. Eu vejo um pouco dessa maneira também. Porque como um cenário como um todo, se eu quero ter alguma coisa, mano, eu acho um pouco difícil de falar disso sem falar sobre Steph. Não, mas eu super entendo esse seu ponto, né? Tipo, e após encerrar esse ciclo, né? Que foi no final de que ano que isso acabou de você virar pro player, né? Foi ano passado. Foi em novembro do ano passado. Finalzinho do ano. Uhum. E aí você tinha certeza de que não é mais isso que eu tô afim. É, exatamente. Eu não lembro exatamente quando eu joguei, porque, eu joguei um jogo na Academy e foi uma desgraça. Mas enfim, eu levo hoje como uma piada, porque não tem outra palavra pra isso. Foi tipo, eu xingo, porque assim, eu ainda sou amiga dos moleques que jogaram comigo, né? O Ninho, o Lucas e tal, a gente dá risada do que aconteceu, porque todo mundo jogou muito mal, não foi tipo, só eu, assim, por ser minha estreia, tô nervosa. Todo mundo jogou mal aquele jogo. Acontece. Aí, assim... Calma, eu até me perdi. No momento que, assim, acabou o split, aí, tipo, um pouco antes de acabar o split, já falei, tipo, mano, já não é isso que eu quero. Já comecei, tipo, mexer os pauzinhos assim, falar, mano, eu quero ser influencer, até, inclusive, naquela época eu comecei a acompanhar o CBLOL nos jogos da Red. Ia lá pro estúdio. Eu ia pro estúdio, fazia, tipo, post no Instagram, post no Twitter, conhecia as pessoas, conversava, fiz os contatos, sabe? O padrão. Contatinhos, exatamente. Sim. Naquela época eu já tava decidida que era isso que eu queria. Tipo, a gente tava tendo umas conversas na Red sobre isso já também. No final não deu certo, eu acabei saindo, mas tipo... É a vida, sabe? Acontece. Tinha que seguir ali pra algum caminho. Então eu decidi sair. E... eu fiquei meio, assim, à deriva naquela época. Eu lembro que eu fiquei, tipo, em novembro, assim, dezembro eu tava meio à deriva. Mas um pouquinho antes de eu sair da Red, aconteceu a Ignis pelo Ilha das Lendas. Que antes era Baianalista. Sim. Que daí eu fiz ali, e daí eu tive um contato muito maior com o pessoal ali do Baiano, tanto o Baiano quanto a Stephanie, o Nikoloff, e o Brucer também, que fez comigo o Baianalista. E assim, pra mim, assim como o Ult foi um divisor de águas naquela época, essa minha participação do Ilha das Lendas, do Baianalista, também foi tipo, uma virada de chave na minha carreira, porque além de eu conhecer as pessoas ali, eu tava fazendo algo que eu descobri que eu, tipo... eu descobri que eu sabia fazer o negócio e eu descobri que eu era muito boa também. Mas quando você participou dessa edição do Baianalista, você caiu uma ficha e falou, porra, é isso aqui. Ou você só fez e falou,
nem se ligou que era esse o big deal. Caiu 50 fichas, assim, falando, Aê! isso aqui é isso que eu quero. Gostei muito de participar, gostei ali, tipo, do que... Porque, assim, era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de assistir, gosto, né? Gosto de assistir o competitivo, gosto de comentar sobre o competitivo, gosto de fazer meme e falar bosta. Tipo, tudo de bom, tá ligado? Entendi.